Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade de São Francisco de Assis. Na aula passada, nós vimos as determinantes do crescimento. Já na aula de hoje, nós vamos estimar a taxa de crescimento com base nessas determinantes do crescimento dos lucros. Então, conforme a gente apresentou na aula anterior, concluiu-se que existem benefícios na utilização das determinantes de crescimento na hora de estimar as taxas de crescimento da empresa. Todavia, deve-se avaliar o custo do aumento considerável de dados necessários para se estimar o crescimento e avaliar a empresa utilizando-se desse método. As principais questões, então, que podem surgir são as seguintes. Os valores atuais da maioria dos dados desses modelos estão disponíveis, mas os dados necessários para as estimativas são valores projetados dessas variáveis, que por suas vezes não são tão facilmente encontrados. Um outro ponto, um ponto de referência para essa situação seria utilizar os valores atuais, mas normalmente não são suficientes para que se faça uma estimativa adequada. A ênfase nos modelos é da utilização dos valores contábeis, que pode acarretar alguns problemas. A utilização então de uma versão de valor de mercado pode gerar uma estimativa melhor do crescimento. Mas a dificuldade de utilizar esse modelo reside no fato de separar o valor de mercado dos ativos existentes do valor total de mercado da empresa, porque nós sabemos que existe a sinergia entre os ativos, né? E dessa forma existe uma diferença no somatório dos valores individualmente calculados a valor de mercado e o total da empresa. Além disso, podem surgir problemas de consistência dos dados com o tipo de empresa analisada. Geralmente, empresas com alto crescimento e lucrativas, então, claro que elas são mais arriscadas, mas elas provavelmente terão baixo índice de pagamento de dividendos, altos retornos de ativo e baixa alavancagem financeira durante esse período de crescimento. Após a sua estabilização, o crescimento passa a ser estável, então, provavelmente o índice de pagamento de dividendos aumentará, seus projetos deixarão de gerar retorno acima do normal e normalmente aumente a alavancagem financeira. Sempre que ocorrer um desvio desse padrão, nós devemos justificar amplamente. Então esse aqui é um padrão de consistência entre a fase de alto crescimento da empresa e a fase de estabilização. Então vamos ver a relação entre as fases de crescimento e estabilização da empresa. Suponha que a empresa ômega, cuja estimativa de índice de retenção, retorno sobre ativos, taxa de juro, nós vamos apresentar na lâmina seguinte. Ela espera obter um crescimento extraordinário nos 5 primeiros anos, que é a denominada fase de crescimento, e uma taxa de crescimento estável após então esse período, que é denominada então fase de estabilização. É importante a gente já ir separando a análise dos índices na fase de alto crescimento e de estabilização, porque nas próximas aulas, quando nós começarmos a estudar os modelos propriamente ditos, nós vamos verificar que os modelos se utilizam dessas duas fases. Relação entre a fase de crescimento e estabilização da empresa. Vamos ver aqui então, tanto na fase de estabilização quanto de crescimento. O retorno sobre ativos na fase de crescimento, 20, 15, um pouco menor na estabilização. O índice de endividamento da empresa, que na fase de crescimento não tem, aumenta na fase de estabilização. A taxa de juro líquida, então, se passa de 1, líquida já dos tributos, de 8,5, ela passa para 6,5. O índice de retenção, a gente tinha uma distribuição de dividendos maior na fase de crescimento, né? Agora na fase de estabilização cai para 0,55. E a taxa de crescimento, observe o que acontece com ela. Então, substituindo os dados, né? Então, da taxa de crescimento, vamos começar aqui pela fase de alto crescimento. Vou pegar 0,75, que é o índice de retenção, multiplicado por 0,20, que é o retorno sobre o ativo, mais 0, que é o índice de dívida PL, multiplicado pelo retorno do ativo, menos 8,5, que é a taxa
de juros líquida de tributos, né? Encontro então uma taxa de crescimento de 15% na fase de crescimento. Já na fase de estabilização, pego o 0,55, índice de retenção, multiplicado por 0,15, que é o ROA da fase de estabilização, mais 0,28, que é o nosso índice de endividamento na fase de estabilização, multiplicado pelo ROA, menos 0,65, que é 6,5 aqui da taxa de juros. Encontro então, na fase de estabilização, uma taxa de 9,56%. Em relação então ao slide anterior, é importante nós observar que o índice de retenção e o retorno sobre os ativos diminuem e a relação dívida-PL aumenta à medida em que a empresa passa da fase de crescimento para a fase de estabilização. Também é esperado que a taxa de juros caia em decorrência da redução do risco e em função de uma menor probabilidade de inadimplência. Porque à medida que a empresa fica maior, o risco de inadimplência é menor. E, consequentemente, o risco é menor e logo a taxa de juros cai. Além disso, é importante destacar que os dados da fase de equilíbrio, então lá na fase de equilíbrio a gente utiliza a média setorial, né, de empresas maiores do mesmo ramo. Por quê? Porque se julga que elas são estáveis. Cabe destacar ainda que no longo prazo o perfil da empresa será determinado não apenas pelo setor onde ela opera, mas por todos os setores da economia, né? Dessa forma, uma empresa que possui uma margem de lucro superior à média do setor provavelmente não vai manter essa margem de lucro após a fase de crescimento, pois nesse ponto terá se esgotado então a vantagem competitiva diferencial que ela tinha e que lhe permitiu crescer acima da média do setor. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos. Até a nossa próxima aula.